Olá, crianças! Vamos continuar? O povo hebreu, como nós vimos ontem, viveu cerca de 430 anos no Egito e eles se tornaram escravos de Faraó e precisavam de um libertador. Moisés. Vocês se lembram de Moisés? Aquele que foi encontrado pela filha de Faraó boiando lá num cestinho do rio Nilo? Esse mesmo. Moisés foi criado no Egito e um belo dia ele viu que um escravo hebreu estava sendo muito maltratado, estava sendo muito ferido e ele foi em defesa desse escravo. Quando ele foi defender esse escravo, ele matou o egípcio. Quando ele matou o egípcio, ele ficou com muito medo. Ele tinha feito isso tentando defender aquele escravo hebreu. E ele foge do Egito e vai morar na terra de Midian. Lá ele se casa com Zípora e ele passa a viver em Midian como um estrangeiro. Mas Deus tinha uma missão para Moisés. Um certo dia, ele estava pastoreando as ovelhas do seu sogro, o Jetro. E enquanto ele estava pastoreando, ele viu assim que ao longe tinha uma sarça. Sarça é o nome de uma planta. E a sarça estava pegando fogo. Ele estava lá no Monte Horebe, no Monte Sinai. Quando ele viu aquela sarça pegando fogo, ele achou uma coisa diferente. Apesar dela estar pegando fogo, aquela sarça não se consumia, ela não se queimava. E ele olhou assim e falou assim, por que aquela sarça que eu tô vendo ali não tá se queimando? Por que aquela sarça não tá pegando fogo? Ah, que interessante, hein? Eu vou chegar mais perto para ver o porquê. E aí Moisés se aproxima daquela sarça que estava pegando fogo. Quando ele estava se aproximando, ele escuta uma voz e a voz falava assim, Moisés, Moisés. Ele parou e ele disse assim, eis-me aqui, Senhor. E aquela voz disse assim para ele, tire as sandálias dos seus pés, pois o lugar que tu estás é terra santa, Moisés. Moisés estava lá no Monte Horebe e Deus disse que aquele lugar era terra santa. Que coisa, né? O Monte Horebe, o Monte Sinai, existe até hoje. Será se as pessoas que vão subir o Monte Sinai, que vão subir lá no Monte Horebe, até hoje precisam tirar as sandálias dos pés, assim como Deus pediu a Moisés que ele tirasse as sandálias porque aquele lugar era santo? Claro que não. O que torna um lugar santo não é propriamente aquele lugar. Aquele monte é um monte como qualquer outro, as pessoas podem subir calçadas. Mas o que tornava aquele lugar santo naquele momento era a manifestação da presença de Deus. A presença de Deus naquele lugar, a revelação de Deus a Moisés é que estava tornando aquele lugar santo, porque Deus é santo. A minha pergunta é para você, criança, que já crê no Senhor Jesus. A presença de Deus também habita em você. A presença de Deus mora em você. E você? Você tem levado uma vida santa? A presença de Deus em você tem feito com que você busque a santidade, busque se afastar do pecado? Pois é. O que tornava aquele lugar santo era justamente a presença de Deus e era necessário ele tirar as sandálias. Nesse tempo que nós estamos vivendo de Covid, nós temos que tomar umas séries de medidas para que a gente não seja contaminado, não é mesmo? Uma das coisas é usar máscara quando a gente está com outras pessoas. Outra coisa que a gente costuma fazer é lavar as mãos, tirar as roupas que estão sujas quando a gente chega em casa e colocar para lavar, porque aquelas roupas estão impuras. E um costume muito antigo que nós voltamos a fazer agora, sabe o que é? É quando a gente está chegando em casa, a gente tira os calçados, tira o tênis, tira o chinelo que veio da rua, tira as sandálias dos pés e deixa as sandálias do lado de fora, porque as nossas sandálias podem estar o quê? Podem estar contaminadas, elas podem estar impuras. Foi exatamente isso.
Moisés para que ele se aproximasse de Deus, para que ele pudesse cumprir a missão que Deus o estava convocando naquele momento. Quando Deus o chamou, ele precisou tirar as sandálias, ele precisou remover aquilo que o tornava impuro. Ele precisou tirar as sandálias para que pudesse então se aproximar de Deus. Da mesma forma, criança, Deus tem uma missão para você também. Deus tem uma missão para cada um de nós, mas para que a gente possa cumprir o ID de Jesus, para que a gente possa cumprir a missão, é necessário que a gente tire, que a gente se afaste daquilo que nos torna impuros. É necessário que nós nos afastemos do pecado. É necessário que a gente se aproxime de Deus em santidade, porque só perto de Deus e só quando nós fomos perdoados por Deus e quando nós abandonamos é que nós estamos prontos para cumprir a missão de Deus. E Deus então diz a Moisés que ele o estava chamando para libertar o povo hebreu da escravidão no Egito. Então, Moisés sai da presença de Deus com muito temor, é verdade. No início ele ficou com muito medo, falou para Deus que não sabia falar e tal, mas enfim ele aceita a missão e ele sai da presença de Deus com muito temor, é verdade. Mas ele sai com o coração aquecido pela presença de Deus e sai pronto para falar com Faraó e para cumprir a missão que Deus tinha dado para ele. Deus também tem uma missão para você, criança, de testemunhar, de falar sobre Jesus para os seus amigos, para as pessoas que te cercam, para aquelas pessoas que ainda estão escravizadas pelo domínio do pecado. Mas é necessário que você remova aquilo que está te afastando de Deus, remova aquilo que está te tornando impuro. Eu não sei exatamente o que é, mas você sabe, criança, exatamente aquilo que te torna impuro, aquele pecado que você tem cometido. Vamos orar agora entregando a Deus isso, pedindo que Deus nos capacite para a missão que Ele tem para nós. E assim como Moisés, ele foi para cumprir essa grande missão de libertar o povo hebreu, que nós sejamos usados também por Deus para libertar as pessoas da escravidão do pecado e para que elas conheçam Jesus Cristo, o nosso libertador. Abaixa sua cabeça e vamos orar. Pai, em nome de Jesus, nós colocamos, Senhor, na sua presença aquilo que tem nos atrapalhado de cumprir o ID, aquilo que tem nos atrapalhado de testemunhar sobre Jesus. Nós pedimos, Senhor, que o Senhor purifique o nosso pecado. Em nome de Jesus, amém. Deus te abençoe e até a próxima.